Olá, o Panorama está começando e a partir de agora você acompanha os destaques da edição de hoje. Secretaria de Saúde de Caratinga prorroga a vacinação contra a poliomielite. Tiro de Guerra realiza mais uma campanha de arrecadação de alimentos. Advogado caratinguense ultrapassa a marca recorde de 500 júris. No quadro Pense Direito de hoje, você vai saber o que fazer se for vítima de um golpe pela internet. Eleições 2022. É importante saber o que pode e o que não é permitido na campanha eleitoral. Veja também, encerramento do Jubileu do Senhor Bom Jesus reúne milhares de pessoas na região. Essa e outras notícias você confere a seguir. Nós vamos começar o panorama de hoje chamando atenção para a baixa adesão à imunização contra a poliomielite em Caratinga. Com o índice de vacinação ainda abaixo de 50%, a Secretaria de Saúde do município prorrogou a campanha até o fim deste mês e pede aos pais e responsáveis que levem seus filhos para serem imunizados. A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem a comunicar que a campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada para o dia 30 de setembro. Essa decisão veio através do Ministério da Saúde, devido à baixa cobertura vacinal. Hoje, em Caratinga, nós estamos com 43,84% da cobertura vacinal, sendo que a nossa estimativa é de 95% do público-alvo. Aproveitando essa oportunidade, nós estamos aqui para fazer um apelo aos pais que levem seus filhos para vacinar na unidade mais próxima à sua casa, porque nós sabemos que a vacinação ela é uma melhor forma de prevenir a doença. É importante ressaltar que o público-alvo são crianças menores de 5 anos de idade. Vale reforçar que não há cura para a doença e a vacinação é a única forma de prevenção. E agora vamos falar de outra campanha na nossa cidade. O Tiro de Guerra está realizando a arrecadação de alimentos não perecíveis. O objetivo da ação é ajudar famílias carentes do município. Veja como participar. A importância maior é fazer com que esse alimento chegue na ponta da linha àquela sociedade, àquela família, né, que está numa situação difícil, passando por alguma necessidade. E, além do mais, ensinar os nossos jovens, né, sobre ter amor ao próximo, saber ajudar o próximo. Esse é um ensinamento que a gente passa para essa juventude de hoje em dia. Nós orientamos os atiradores em certos bairros, certas ruas, eles estão indo em grupo e passando nas ruas, nas casas, informando, falando sobre a nossa campanha e solicitando que a pessoa possa estar nos ajudando. E isso é uma oportunidade para que a sociedade pode estar participando. Às vezes não tem tempo de vir até aqui na sede, subir aqui no morro aqui, né, de Caratinga, e de repente se depara ali com o atirador já na sua porta, por oportunidade, posso estar ajudando essa campanha. Para quem preferir fazer a entrega da doação na própria sede do TG, o horário de atendimento é de 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. A campanha vai até o fim deste mês. Um advogado caratinguense ultrapassou a expressiva marca de 500 participações em júris. O número vem sendo celebrado por familiares, amigos e colegas de profissão, que consideram um feito bastante representativo. O advogado é o profissional responsável por defender os interesses de uma pessoa. Para realizar a defesa, precisa ter conhecimento de leis, desenvolver argumentos convincentes e se comunicar de forma adequada. Ele tem o papel de representar o seu cliente em um processo judicial, de preparar toda a documentação, conversar com o juiz e repassar as orientações ao contratante. Advogados criminalistas, especialistas em defesa no Tribunal do Júri e em Direito e Processo Penal. São habilitados a fazer júris populares, que são tribunais em que cidadãos decidem sobre a culpabilidade ou não dos acusados por terem cometido crimes dolosos contra a vida. O júri popular é composto por um juiz de direito e jurados que são sorteados. Em Caratinga, o advogado Nilo Dias de Moura, que possui mais de 42 anos de advocacia, está ultrapassando a marca
dos 500 júris, um número expressivo, de grande significado para o profissional e para toda a área do direito. Júri é uma instituição democrática que representa o povo dentro da justiça, julgando com sabedoria, com amplitude de visão, sem peias legais, sem nenhum compromisso doutrinário, julgando dentro daquilo que na sua alma e consciência representam a solução de verdade e bom senso. Eu vim para Caratinga, eu era policial militar. Aí eu tirando patrulha de escolta de presos para júri, eu vi advogado fazendo júri, é só massacrando a polícia, massacrando o promotor, e o réu era um santo. Aí eu imaginei, falei assim, deve ter outra maneira para defender sem acusar ninguém, porque a polícia está no papel dela. Prender o cidadão delinquente que cometeu um crime, e o promotor está no papel dele. Eu, no meu sentir, promotor não acusa ninguém, porque para acusar, a pessoa tem que pegar o sujeito aleatoriamente e começar a acusar. O promotor relata o fato que o cara cometeu. Então eu achei que poderia fazer júri de forma diferente. E foi aí que eu passei a ter paixão com a advocacia, formei advogado, fui para o Rio de Janeiro, fiz curso de oratória, interpretação de texto e estudei júri desde o início do júri. O advogado Dário José Soares Júnior, professor, mestre e doutor em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, comentou sobre a marca obtida pelo colega de trabalho. É realmente uma marca muito expressiva e o doutor Nilo Dias de Moura, ele tem aquelas qualidades, né, natas de um tribuno do júri. O doutor Nilo é um advogado muito combativo, muito corajoso, que tem muito conhecimento, muita experiência. E realmente eu já tive a oportunidade de dividir o plenário com o doutor Nilo por diversas vezes e é sempre um trabalho de muita dedicação e muita qualidade. Então ele só chegou a essa marca de 500 júris em mais de 40 anos de advocacia, porque realmente é um profissional muito dedicado e que tem realmente um talento muito grande para a tribuna. O primeiro cliente defendido por Nilo foi o então caminhoneiro José Raimundo Miranda, que atropelou e vitimou acidentalmente uma pessoa no estado do Rio de Janeiro na década de 80. Eu jamais imaginava que ele ia chegar tão longe, mas como é um doutor que sempre teve sede de justiça, né? Por sinal, todos os processos que a gente observa, ele tem colhido, né, bons resultados. O meu caso, por exemplo, eu ainda fui uma das vítimas ainda do decreto, né, 2848, que a lei do Código Penal, criada em 1940, em 7 de dezembro de 1940, o crime de trânsito, ou seja, um atropelamento, uma vítima, se você matasse uma pessoa com um carro, mesmo alheio à sua vontade, a gente era encarcerado, ia preso. E esse fato me ocorreu lá na comarca de Magé, na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, eu tive preso, tudo. E consegui lá uma liberdade provisória, aí tramitou esse processo, e um belo dia chegou um mandato de prisão para mim. 40 minutos antes de eu ser abordado pela viatura policial, com mandado de prisão, eu havia encontrado com o doutor Nilo, que tinha chegado, estava com um papelzinho assim, um protocolo, e ele pôs a mão e disse, graças a Deus, passei na OAB, estou aqui com o protocolo. E eu então disse para ele, rapaz, eu fico tão feliz porque eu assisti a sua luta, a sua batalha para conseguir este curso, e não foi fácil, deslocar daqui de Caratinga para Valadares e ainda cumprir a sua escala de serviço, pagando uma faculdade com muita dificuldade. Foi uma luta, ali foi luta para ele formar. Eu fico tão feliz, eu posso chamar agora de doutor Nilo, fico tão feliz que eu vou te falar, eu gostaria de ver você com uma bata de preto e até eu arranjar uma causa para você me julgar. E ele ainda brincou comigo, olha, são 18 horas, tem que falar nas coisas, ganhar na loteria e outras coisas, não é isso, rapaz? E eu, com aquela satisfação, e um dia, passou esses 40 minutos, chegou o mandado de prisão. Sai eu lá na casa do doutor Nilo,
Cheguei lá bufando, doutor, tô precisando de você. Aí ele disse para mim, rapaz, eu tô com protocolo, nem com a carteirinha do OAB eu estou com ela. Eu disse, não, vamos lá, eu confio em você, rapaz. Ele disse, rapaz, é muito sério isso, é meu primeiro trabalho, eu não tenho a carteirinha. Falei, não, mas seu trabalho, você passou e você é um advogado para todo o território brasileiro. Ele disse para mim, não vou lá no Rio. Falei, você vai ser um advogado de todo o território brasileiro, rapaz. Não vai ter distância para você, não. E a gente viajou para o Rio de Janeiro, foi um sucesso, ele abordou lá, o juiz, por sinal, recebeu ele muito bem, ele se identificou, mesmo com aquele protocolo, se identificou e eu saí de lá com alvará de soltura e o processo encerrado lá da comarca de Magé, Rio de Janeiro. Doutor Nilo se apaixonou pela advocacia. O defensor realizou júris em 12 estados brasileiros e acredita que quando a decisão é justa, quem ganha é a sociedade. Nilo aproveitou a ocasião para dar conselhos a quem deseja ingressar na profissão. O advogado, quando pega o diploma, aquele canudo que representando o diploma, ali está preparado para saber que não sabem nada. Só resta estudar, estudar, estudar. Cada advogado que não estuda, cada dia que ele não estuda, ele é menos advogado. Eu faço o que gosto. Sinceramente, hoje eu não necessito tanto mais de trabalhar, mas eu gosto de ser advogado. Quem tiver com Deus não tem embaraço em lugar nenhum. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Eu já servi até em júri dele, isso com toda a imparcialidade, admiro muito o trabalho dele, e é um grande defensor. E agradecer mais uma vez ao doutor Nilo pelo belo trabalho que fez ainda lá na década de... Isso foi em 1980, a gente deslocou comigo, e a gente foi lá em Magé, na Baixada Fluminense, e ele me trouxe de lá com aquele alvará. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Nilo. Eu sabia que Vossa Excelência ia longe, aí 500 júris, e vai passar muito mais júris ainda em vossas mãos, com grande vitória. Tem se tornado cada vez mais comum os crimes praticados no ambiente virtual. Mas o que fazer quando uma pessoa cai em um golpe na internet? É o que você vai saber a seguir no quadro Pense Direito. Confira. Você acabou de perceber uma movimentação estranha na sua conta bancária, notou uma transferência de valores para terceira pessoa que você não autorizou ou não conhece, ou mesmo você foi abordado pelas redes sociais, pelo WhatsApp da vida aí, foi convencido de alguma coisa, convencido de que aquela pessoa seria um parente seu, que está precisando de algum auxílio, algum dinheiro emprestado, porque perdeu o celular, porque o carro furou o pneu, está longe, pegou o celular de alguém emprestado para te contatar e te pedir esse dinheiro emprestado. Você transfere o dinheiro e aí logo depois percebe que caiu em um golpe. Na verdade, quem está por trás daquela solicitação é um criminoso. Como agir? Primeiramente, você tem que fazer o que é óbvio, identificar e perceber que foi vítima de um golpe. Parece óbvio dizer, mas muitas pessoas demoram a se dar conta de que realmente foram vítimas de um golpe. As pessoas tentam imaginar, tentam buscar o porquê daquilo, tentam entender por que esse parente meu pediu dinheiro, será que ele está mesmo prejudicado? E aí só depois de muito tempo conseguem estabelecer contato efetivo com aquele suposto parente, né? Para perceber que na realidade tudo não passou de um golpe. Então é importante perceber isso aí. O primeiro passo é identificar o golpe rapidamente, tá? O próximo passo, depois que você identifica que foi vítima de um golpe, depois que você percebe realmente que aquela proposta de empréstimo fraudulento para você, que você iria depositar um valor para receber outro emprestado, ou depositar um valor para receber outro doado, ou a título de bônus, isso não existe, a pessoa não tem que depositar nada para receber. Se você ganhou alguma coisa, um sorteio, um bônus, alguma coisa assim, não faz sentido você ter que depositar algo como condição para receber. Enfim, depois que você percebe que foi vítima do golpe, o próximo passo é fazer a coleta das provas. É tirar print de tudo que foi conversado, é salvar aquela ligação que eventualmente foi feita, se o seu aparelho permite esse salvamento posterior daquilo que foi conversado durante uma ligação, é salvar os áudios do WhatsApp também, que eventualmente tenham sido gravados, é printar o contato da pessoa que te procurou com o número, com a foto e com o nome dela no perfil, né? Muitas vezes o nome é falso e a foto também é falsa, mas é importante printar.
para depois você comprovar que essa prova veio daquele local. E após fazer a coleta das provas, é importante você fazer o devido armazenamento das provas, porque muita gente simplesmente coleta as provas, deixa ali no mesmo telefone celular, que às vezes foi hackeado, foi invadido por alguém, e acredita que isso é suficiente para manter as provas a salvo. Não é, não confie nesse aparelho celular. Pura e simplesmente ele pode quebrar, ele pode ser perdido, ser roubado. Mande essas provas para um amigo de confiança, exceto se for alguma coisa íntima, sigilosa, aí eventualmente o que você deve fazer é somente guardar essa prova na nuvem, por exemplo. Você pode contratar aí um serviço gratuito de armazenamento em nuvem e usar e salvar essas provas na nuvem, até mesmo mandar elas por e-mail para você. Mas faça um backup dessas provas. Não confie no seu telefone celular. Faça um backup e, de preferência, mande para um amigo também, se for possível, se não for algo sigiloso, algo íntimo ali que envolva essas provas que você coletou. O próximo passo é você registrar um boletim de ocorrência. Isso é muito importante, até mesmo para que a polícia consiga iniciar a investigação. Sem registrar o boletim de ocorrência, nada adianta reclamar nas redes sociais, reclamar no Instagram, reclamar no Facebook da vida aí, fazer protesto. Isso aí não é meio oficial para se iniciar uma investigação criminal. Você tem que registrar o boletim de ocorrência e deixar claro que você quer representar, porque geralmente esses crimes são estelionato, artigo 171 do Código Penal, que atualmente exige representação como condição de início do inquérito de prosseguimento de eventual processo criminal. Então é importante que você deixe claro, estou registrando o boletim de ocorrência, estou também representando pelo crime que foi praticado contra mim. Quero ver o autor desse crime punido. Deixando isso tudo muito claro, ali a investigação terá início. O próximo passo é um passo opcional. Claro, quando você for registrar o inquérito, o boletim de ocorrência para dar início ao inquérito, você vai levar as provas ao delegado de polícia, à Polícia Civil. E aí eu recomendo que você mantenha uma cópia dessas provas contigo também de segurança. O próximo passo é um passo opcional, de certo modo, que é você contratar um advogado para acompanhar aquela investigação em seu favor, você como vítima. Muitos não sabem, mas os advogados atuam também pelas vítimas de crimes e de ilícitos civis. É importante contratar um advogado especializado em crimes cibernéticos, porque é ele que vai saber agir da melhor forma, sobretudo da forma mais urgente, necessária, para poder conseguir preservar as provas e conseguir uma chance maior de que a autoria daquele crime possa sim ser apurada. A título de exemplo, na advocacia especializada em crimes cibernéticos, o que nós fazemos é, tão logo alguém seja vítima de um crime cibernético desse tipo, que seja praticado por WhatsApp, por exemplo, é pedirmos judicialmente a quebra do sigilo dos dados para que a justiça obrigue as empresas envolvidas a informar. Por exemplo, no caso de WhatsApp, a gente pede um ofício para o Facebook para que o Facebook informe o IP, o endereço de IP e o endereço MAC, que é o endereço físico da placa de rede daquela pessoa que acessou e praticou o golpe contra você, a pessoa que acessou aquele número pelo qual o golpe foi praticado. Com esse IP em mãos, nós pedimos, também via Poder Judiciário, que a Justiça determine que o provedor de internet responsável por aquele IP informe à Justiça quem era o usuário que se conectou naquela data e horário específicos em que o golpe foi praticado. Após isso, pode ser pedida a busca e apreensão para que se apreenda os aparelhos envolvidos naquela prática daquele golpe e aí identificando-se o aparelho específico a partir do qual o golpe foi praticado através daquele endereço MAC, que é o endereço que cada aparelho tem diferente. Um IP pode ser compartilhado dentro de uma mesma rede doméstica, por exemplo. Na sua rede doméstica, que você tenha vários computadores, várias pessoas numa mesma casa, todos os dispositivos têm um IP interno nessa rede. Só que perante a rede externa, perante a internet vê a sua rede doméstica como um único IP. Então é importante saber o IP externo e também o endereço MAC, que é o que possibilita identificar o aparelho específico a partir do qual aquele golpe foi praticado, para não ter dúvidas em relação ao autor daquele crime. Enfim, essas são apenas algumas dicas de como proceder em caso de golpes pela internet. Você pode acessar o Instagram @PanoramaCaratinga para rever este e outros assuntos já apresentados no quadro Pense Direito. Até o dia 1º de outubro, os candidatos às eleições deste ano podem investir em diferentes estratégias para a divulgação de ideias e promessas para se conectar com eleitores e conquistar votos. E você, sabe o que é permitido e o que é proibido nesse período?
Acho que não pode a falta de respeito. Muitas vezes o candidato comprava os outros com um bonezinho, uma camisa. Eu sei que não se deve usar bebida alcoólica no dia, nas dependências das votações, né, das urnas. Também você não pode portar armas, né? E você que usa o e-título, né, que é o título no celular, você pode levá-lo, fazer a conferência com o mesário, mas logo depois você tem que desligá-lo e deixá-lo com o mesário. Você não pode levá-lo para a cabine, porque o seu voto ele é secreto, ele só pertence a você e não pode ser filmado nem fotografado você votando. Entregar aquele santinho na sua mão, adesivar o carro do amigo, pôr um adesivinho no para-choque no sinal, mas antigamente limitou uns 80% do que podia fazer. A gente deixa aqui um apelo para que as pessoas que usam o famoso santinho, que a gente todos os anos de votação, a gente entende que a gente vê isso, né? Quando vai se findando o horário da votação, as pessoas passam a jogar aquilo de forma aleatória ao chão, sujando as nossas cidades. Então, além de não poder, não se deve como cidadão. Acho que cada candidato deveria falar dos seus projetos, falar do compromisso que ele quer ter com a comunidade, com a população, sem ficar falando do outro, sem atacar, sem fazer mais respeitoso. Eu acho que isso pode. No dia 16 de agosto, teve início a fase da campanha eleitoral. Em regra, vigora o princípio da ampla liberdade, ou seja, os atos propagandísticos não dependem da autorização da polícia, da administração pública e nem da justiça eleitoral. Também é vedado qualquer tipo de censura prévia sobre o conteúdo da propaganda. No caso, a Justiça Eleitoral, neste pleito, a nível local, limita-se a exercer o poder de polícia, que é uma medida administrativa, embora exercida pelo Poder Judiciário, visando coibir e inibir qualquer propaganda que seja irregular. Apesar disso, num panorama geral, a legislação impõe algumas vedações. O artigo 242 do Código Eleitoral veda propaganda que incide discriminação em razão de raça, etnia, cor, religião, orientação sexual, gênero, etc. Veda também propaganda que incite guerra, subversão à ordem política, animosidade entre as forças armadas ou contra estas, bem como propaganda que acarrete, que afete a higiene estética urbana, também propaganda que possa gerar estados emocionais no eleitor, e em alguns casos que uma pessoa humilde, que a lei chama de pessoa rústica, possa confundir com moeda. É fundamental ressaltar que é proibida qualquer propaganda que tenha cunho de desinformação, ou seja, as fake news. Desta maneira, a divulgação de qualquer propaganda falsa ou que deva saber ser falsa é irregular, portanto ilícita, e pode ensejar, além da atuação do poder de polícia, a responsabilização por ilícito eleitoral e, se for o caso, crime eleitoral. Dentro da desinformação também se inclui qualquer ato que coloque em xeque o sistema de votação, incluindo a fase preparatória e a totalização dos votos. Além disso, não é permitido nenhum material de campanha em bens públicos e locais de acesso público. Restaurantes, bares, cinemas, teatros, qualquer local que seja de acesso público. Aí, nesse caso, a legislação veda qualquer tipo de propaganda. O juiz eleitoral, Dr. Marco Antônio, fez questão de destacar que a prática do descarte de materiais gráficos no dia ou mesmo na véspera da eleição é crime eleitoral. A pessoa que for pega distribuindo esses materiais ou descartando pode ser presa em flagrante. Além do mais, sob o prisma não penal, sob o prisma eleitoral, é um ilícito, como disse, porque afeta a higiene urbana. É uma verdadeira poluição, na minha visão, é uma falta de educação tremenda, é uma falta de respeito com a população, uma falta de respeito com o eleitor. Vários casos de pessoas que tropeçam, que caem, pessoas idosas que se acidentam por causa desses materiais. E o que eu tenho a dizer é que, se constatado
se constatado no dia da eleição descarga de materiais, eu, como juiz eleitoral, vou tomar providências bem enérgicas, inclusive determinar que os beneficiários, né, determinar que limpe a rua. Além de tudo isso, ainda existem algumas ações que não podem ser praticadas em nenhuma hipótese, como a distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, brindes, cestas básicas, outdoors, telemarketing, uso de perfis falsos e robôs e contratação de pessoas para comentar publicações e disparar mensagens em massa. A população pode fiscalizar e denunciar candidatos que descumpram as regras. As denúncias podem ser feitas no aplicativo Pardal e presencialmente em cartórios eleitorais. E ainda hoje no Panorama você vai conferir as expectativas de crescimento do país. Ovinocultura, mercado sinaliza de forma positiva para crescimento do setor. Encerramento do Jubileu do Senhor Bom Jesus reúne milhares de pessoas na região. Cultura, no DOC recebe estudantes de Vargem Alegre para dia de atividades. E você também vai saber como participar do almoço da Primavera da Cantina Áurea. É daqui a pouco, logo após o intervalo. O mercado financeiro continua mostrando otimismo com o crescimento do Produto Interno Bruto em 2022 e 2023. A projeção para a alta do PIB este ano passou de 2,26% para 2,39%, 11ª alta seguida. A estimativa para o PIB no fim de 2022 avançou de 2,38% para 2,61%. No caso de 2023, houve 54 atualizações recentes, com variação da mediana de 0,50% para 0,55%. O boletim Focus, divulgado nesta semana, mostrou continuidade do movimento de melhora das expectativas da inflação para 2022 e 2023. A estimativa para a alta do IPCA, Índice de Inflação Oficial, foi reduzida pela 11ª semana seguida, de 6,61% para 6,40%. Com a deflação em agosto do IPCA, a meta da inflação definida pelo Conselho Monetário já está enquadrada, né, naquilo que foi planejado. Esse é um reflexo das desonerações para baixar combustíveis e energia e também do recuo dos preços de gasolina. O consumo de carne de cordeiro ainda é considerado pequeno no Brasil. As carnes mais consumidas por aqui continuam sendo as de frango, a bovina e a suína. Mas saiba que a ovinocultura está em expansão e aos poucos vem conquistando espaço no prato dos brasileiros. Embora a criação de ovinos venha crescendo nos últimos anos, com grande potencial, ainda é bem difícil encontrar uma carne de boa qualidade e procedência e também variedades de cortes no mercado popular. Normalmente, quem procura a carne ovina tem o intuito de prepará-la para um evento especial e não porque faz parte do cardápio da semana. Crescente demanda pela carne de ovinos e a fim de fomentar o mercado, novas leis vêm sendo criadas desde 2016, afinando a indústria e os criatórios. Desta forma, os rebanhos que eram prioritariamente de características familiares ganham um tom mais comercial e profissional. Criador e como veterinário é uma oportunidade muito boa, porque a atividade tem um potencial muito grande na nossa região, né? Não só de ovinos, mas também de caprinos, tanto de corte quanto de leite. Então é uma oportunidade excelente, vem só somar, né, para todos nós um conhecimento e uma oportunidade muito boa. É muito comum as pessoas que vão experimentar a carne ovina pela primeira vez colocarem suas expectativas num nível bem alto. Mas quando chega a hora, a pessoa tem o azar de comer uma carne de má qualidade, dura, sem sabor e muitas vezes com odor forte. Existem muitos mitos que a carne é forte, a carne tem um ranço que o povo fala, mas não, é só saber fazer
é uma delícia. Muito provavelmente, essa carne era de um animal mais velho ou que não seja de uma raça propícia para o corte, sem falar que o animal pode não ter tido uma nutrição adequada e, por isso, não possui a maciez e suculência ideal. Os ovinos são ruminantes, como os bovinos. Então nós temos que procurar dar uma alimentação adequada para os ovinos, de acordo com cada fase da idade dos cordeiros. Então o cordeiro jovem que está amamentando, ele recebe uma dieta com mais concentrado, feno, né, ou uma pastagem de boa qualidade. Você desmama o cordeiro, ele pode ficar a pasto ou suplementado com um bom volumoso, que pode ser pasto, feno ou silagem, ou capim picado, e concentrado, para obter um abate rápido. E as borregas que são criadas para matrizes podem criar mais a pasto ou suplementadas também com concentrado e um volumoso na seca. Então nós temos que preocupar de produzir uma boa pastagem e um bom volumoso para as ovelhas, para a gente reduzir o custo de criação. Quanto melhor a nutrição, mais rápido e melhor você vai obter bons cordeiros e boas ovelhas. Atualmente no Brasil, os maiores produtores se encontram na região sul e no nordeste, enquanto a maior faixa consumidora ovina está aqui no sudeste. Segundo pesquisas, a atividade tem potencial de crescimento de até 1,5 ao ano. Você tem que ter uma boa matriz e um bom reprodutor. Então a matriz foi bem alimentada, foi coberta por um bom reprodutor, você vai obter um cordeiro bom. Então você vai cuidar desse cordeiro desde o nascimento, com alimentação adequada, um controle sanitário adequado, e para que esse animal vai ser acompanhado com o peso ao nascimento, o peso à desmama, que é feita em torno de 90 dias, e depois o animal vai ser suplementado durante mais 60 dias, em média, para obter um cordeiro com média aí acima de 40 quilos para o abate, que aí você consegue uma padronização melhor do peso ao abate, da carcaça, para que você obtenha bons cortes e tenha um bom valor nessa carne. Nesta propriedade, o rebanho é de ovinos das raças de corte Santa Inês e Dorper. Os dois clientes que eu tenho na região, como já são empresários, já viram esse mercado, já trouxeram para a região os ovinos, vieram com a raça, né, o Dorper e a Santa Inês. Uma raça boa, né, tanto cruzamento quanto animais puros. Então, assim, vieram com tudo para criar, para oferecer para Caratinga e região uma carne bacana, porque são animais voltados para a carne. E breve também a gente vai ter aí um frigorífico para atender, né, fazer tudo legalizado direitinho, com esses tanto corte orgânico, né, não, vão ser cortes orgânicos e artesanais. Então vai ser muito bacana desse mercado que tem ascensão aí, e um meio de investimento também muito bacana, que são os ovinos. Então as duas raças, você cruzando uma raça com a outra, você obtém um efeito de heterose, quando você cruza uma raça com a outra. Então você obtém animais com melhor desenvolvimento, um crescimento mais rápido, e obtém uma padronização maior dos cordeiros ao abate. O bom manejo sanitário de rebanho ovino é a forma mais eficiente de prevenção de doenças. Além disso, monitorar esses animais ajuda na identificação de sintomas para a busca de soluções mais assertivas para a erradicação de enfermidades. A verminose é comum aí em bovinos e ovinos. A clostridiose, né? E a coccidiose também é um parasita que dá diarreia nos animais, enfraquecimento. A linfadenite caseosa é uma doença bacteriana que causa lesões sérias nos ovinos e também é uma zoonose, então nós temos que ter cuidado especial com essa doença. Existem vacinas para controle da clostridiose e da linfadenite. E a verminose a gente trata com vermífugos. E uma outra doença séria para ovinos e outros animais também, bovinos, equídeos, é a raiva. Então nós temos que vacinar regularmente os ovinos contra a raiva também.
Vários estudos apontam, inclusive, que a ovinocultura tende a crescer muito em nosso país, pois temos condições climáticas e área suficiente para isso. O encerramento da festa de jubileu do Senhor Bom Jesus, realizado esta semana, levou milhares de pessoas às cidades de Bom Jesus do Galho. O evento foi marcado pela tradicional missa campal, onde é proferida a bênção final. A festa religiosa é uma tradição em Bom Jesus do Galho. Todos os anos, entre 7 e 14 de setembro, o jubileu do Senhor Bom Jesus leva uma multidão à cidade. São caravanas compostas por romeiros de diversas partes do estado e até do Brasil, que marcam presença principalmente no dia de encerramento da programação. Seu Roberto veio de São Paulo e a cunhada, Dona Eliana, de Viçosa, para visitar parentes e acompanhar o evento religioso. Nós todo ano compareço essa data aqui, no Bom Jesus ausente ou no jubileu, ou para visitar os parentes também, né? Que somos todos daqui. É uma bênção, sabe? Nossa, meu marido não pediu isso por nada. É uma festa tradicional, né? Tradicional. E há mais de 20 anos a gente vinha todo ano. E é uma bênção, né? Que a gente tem. Sai daqui revigorado. Sai revigorado. Os devotos do Senhor Bom Jesus aproveitam a oportunidade para visitarem o Cristo Paz, monumento que fica no ponto alto da cidade e que atrai milhares de turistas, não só no período do jubileu, mas ao longo de todo o ano. Esse casal, que realizou o passeio, veio com a família de Ipaba e considera o momento especial e inesquecível. Foi muito bom, muito gratificante. Fui a pé 400 degraus. É isso aí, vale a pena. Vale a pena e muito. Para Deus nada é impossível, tudo é bom, né? Estando na presença dele é muito bom. É muito gratificante, né? A gente se sente muito feliz, né, e honrado estar participando aqui. É a minha primeira vez no jubileu, a minha primeira vez aqui em Bom Jesus do Galho. E está sendo tudo muito emocionante, a ida ao Cristo, né? A gente subiu a pé, descemos a pé, fizemos essa opção. E foi muito gratificante, foi muito emocionante para nós hoje poder estar aqui com a minha família, com os nossos filhos. É bênção mesmo, é bênção de Deus mesmo. E voltar para casa com um sorriso no rosto, né, o coração cheio de fé. Uma das marcas da festa são as barracas, que comercializam os mais variados produtos e ajudam a incrementar o comércio local nesse período, aumentando sua força e, por consequência, seu faturamento. A festa também atrai vendedores de diversas partes do Brasil. Este homem veio de Vitória da Conquista, na Bahia, especialmente para montar suas barracas de roupas. 2 anos aí que teve essa epidemia, né? Aí a gente não veio, mas já tava com saudade também, né? 2 anos sem festa, agora tá bom. Pra vender barato, né? Pra ajudar o povo e o povo ajudar a gente, né? Que a gente ganha um pouquinho também. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. O povo é comprador. O jubileu do Senhor Bom Jesus completa 103 anos de tradição. Para marcar a data e o encerramento da festa, foi realizada uma missa e a bênção final na Praça Padre Dionísio, com a presença de aproximadamente 7.000 pessoas, concluindo a programação de mais esse período cristão e festivo. Para nós aqui, enquanto paróquia, é muito significativo porque nós trabalhamos com uma retomada dos nossos trabalhos presenciais. Nos últimos 2 anos nós tivemos o jubileu, né, de forma remota e hoje nós então louvamos e agradecemos ao Senhor Bom Jesus por nos dar a graça de podermos celebrar juntos esta festa tão importante na vida da nossa igreja e da nossa comunidade paroquial. Um ano que eu confesso para vocês que nos surpreendeu com a participação popular, justamente porque, né, no decorrer deste jubileu nós tivemos a presença massiva de diversas caravanas. Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. No próximo dia 25 de setembro vai acontecer o tradicional almoço de primavera da Cantina Áurea. Esta é a 4ª edição do evento, que é promovido pelo Grupo Espírita Dias da Cruz. O almoço vai ser no formato pit stop, onde a pessoa compra o ingresso com antecedência e busca marmita no dia 25 a partir das 11 da manhã. Todo o valor arrecadado é destinado à manutenção dos projetos sociais da Cantina Áurea. E está virando mesmo um almoço tradicional, né? E vamos estar fazendo no formato pit stop. A
pessoa já adquire o seu ingresso, já vai passar aqui na porta, não precisa nem descer do carro, da moto, ou vai passar a pé, de bicicleta, da forma, né, que foi, vai estar recebendo o seu almoço já todo embaladinho, todo preparadinho, só para colocar na mesa. O ingresso está R$ 75,00 e ele dá para 2 pessoas. Nós estamos fazendo o combo, né? Sempre o combo. Dá para as 2 pessoas. E a pessoa, para adquirir, pode entrar em contato conosco também pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp. Nós estaremos levando, entregando até os locais, aonde a pessoa estiver. E convido a todos para nos ajudar, né? A ajudar, que é sempre o lema da Cantina Áurea. Nos ajude a ajudar. Pelo telefone 33 99853 7645, você pode ter outras informações sobre o almoço da primavera. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. Você pode seguir conectado com as notícias ao longo da semana, acessando as nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência e nos vemos na próxima edição. Até lá!